se eu te disser que a sua ansiedade ela não tá tentando te atrapalhar, mas que na verdade ela pode só estar querendo chamar a sua atenção para alguma coisa que você está ignorando? E se tem uma coisa que eu aprendi é que em vez da gente tentar silenciar a nossa ansiedade, tentar acalmar a nossa ansiedade toda vez, a gente precisa entender o que tá deixando o nosso sistema nervoso em estado de alerta. Porque muitas vezes o problema não é necessariamente a ansiedade que você está sentindo, mas a vida que às vezes você tenta continuar vivendo quando o seu corpo está pedindo por atenção, quando o seu corpo fala alguma coisa precisa ser olhada aqui. E hoje eu quero falar de algumas coisas que a ansiedade pode estar tentando te alertar e que talvez você esteja ignorando, então já fica até o final desse vídeo. Às vezes o seu corpo só está pedindo uma pausa. Quando a gente vive com excesso de estímulo, sobrecarga de informações, quando a gente faz poucas pausas, o nosso corpo entra em estado de alerta. E isso gera aquela sensação de eu preciso fazer mais, eu preciso consumir mais. Só que na verdade, às vezes a gente precisa reduzir estímulos e precisa urgentemente recuperar a nossa energia. Então, às vezes você está vivendo uma rotina com sono desregulado, excesso de tela, muitas tarefas, aquela rotina acelerada, a mente que não para de funcionar o tempo todo, tudo isso entra nessa equação para piorar a sua ansiedade. Então, às vezes a gente entra nessa pira de produtividade, de preciso fazer mais, não posso parar, e aí o nosso sistema nervoso entra nesse estado de alerta e é onde também a nossa ansiedade pode atacar. Então, será que o que você está sentindo é realmente uma ansiedade sem motivo ou você talvez não esteja vivendo uma rotina extremamente acelerada, onde você não faz muitas pausas, onde você não medita, onde você não dá espaço para sua mente? Então, aprender a desacelerar e realmente aprender, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente desaprendeu a pausar, a gente desaprendeu a ficar em silêncio, a gente desaprendeu a fazer uma coisa de cada vez. Então, tudo a gente consegue aprender, mas a gente precisa fazer esse pequeno esforço para aprender a cuidar melhor da nossa mente, aprender a meditar, aprender a ficar em silêncio e aprender a descansar. A evitação também é um grandiosíssimo problema quando a gente fala de ansiedade. Sabe aquelas coisas invisíveis que a gente precisa fazer? Preciso lavar uma louça, preciso ir no médico, preciso sair para comprar um remédio, preciso mandar uma mensagem, preciso ter essa conversa. Então, será que você não está evitando, às vezes, uma conversa, uma decisão importante que você tem que fazer na sua vida, que você sabe que tem que fazer, mas que você está adiando? Então, a pergunta que você tem que se fazer aqui é: o que eu não tô querendo sentir? O que eu tô fingindo que eu não vejo? Que decisão que eu tô evitando encarar? Porque nem toda ansiedade, isso é muito importante a gente frisar aqui, nem toda ansiedade tem uma causa consciente ou específica. Esse é só mais um dos casos onde ela pode aparecer. Então, às vezes, esses pesos invisíveis, essas tarefas e obrigações invisíveis que a gente vai deixando para outra hora, vai sobrecarregando, sobrecarregando, a ansiedade falando, eu tenho que, o seu sistema nervoso, sua mente, está a todo momento ali tentando te lembrar do que você tem que fazer. Isso, pelo menos para mim, é uma das coisas que mais me causa ansiedade. Se eu tô num dia corrido, onde eu tenho muitas coisas para fazer, se eu não me organizar, se eu não respirar fundo, se eu não fizer uma listinha do que eu tenho para fazer, a minha mente fica toda bagunçada e eu fico extremamente ansiosa. O nosso corpo, ele é a nossa maior bússola e a ansiedade, ela deixa isso muito nítido. Pelo menos para mim, eu sinto muita falta de ar. Outras pessoas costumam sentir vários outros sintomas, mas o nosso corpo, ele nos comunica quando tem algo errado. E ele está constantemente respondendo ao nosso estado de estresse, a um corpo sobrecarregado, a um corpo que não está fazendo pausas. E aqui é um ponto muito interessante para você se observar, para você analisar o que você está sentindo e quando você sente tudo isso. Então você tem que se questionar: o que estava acontecendo comigo antes de eu estar me sentindo assim? O que eu estava pensando? O que aconteceu? Qual era o ambiente? Qual era a situação? Aqui entra a chave, que é o autoconhecimento. Quando a gente aprende a perceber os padrões de quando isso acontece, como acontece, para você não ficar constantemente tentando eliminar o sintoma. Então, ficar tentando eliminar a ansiedade, tentando lutar contra ela. Na verdade, a ansiedade, qualquer outro problema que a gente sente no nosso corpo, qualquer desconforto que o nosso corpo vem nos alertar, a gente precisa aprender a acolher. A gente precisa aprender a ouvir. O que isso quer me mostrar? Porque se tem algo de errado no nosso corpo, como eu disse, ele é a nossa bússola. Se ele tá te mostrando alguma coisa, é porque ele tá chamando a sua atenção. Então a gente precisa aprender a olhar para isso. Você precisa reconhecer os seus padrões. Eu falei aqui, hoje eu consigo identificar a minha ansiedade. Hoje eu consigo perceber no que eu tô pensando durante a semana, ou o dia específico, que é um dia mais corrido, eu sinto que eu fico um pouco mais acelerada. Então eu estou aprendendo a tomar cuidado nesses momentos, a desacelerar, a respirar antes de começar a fazer as coisas. Eu gosto muito de fazer listas e organizar, então hoje eu entendo o que funciona para mim. Claro que nem tudo está sob o meu controle, tem semanas que eu estou sob um alto índice de estresse, assim, por alguma situação, e eu acabo perdendo um pouco o sono, durmo mal, isso foge um pouquinho do meu controle, mas hoje eu já sei o porquê.
Então, quando eu sei o porquê, eu não fico lutando contra ela. Eu sei que tem uma causa e eu preciso olhar para essa causa, eu preciso resolver algumas questões dentro de mim ali e vou fazer aquilo que está dentro do meu alcance, sabe? Então, a gente precisa aprender a se conhecer para identificar esses padrões e não ficar sofrendo com a ansiedade em si. Hoje eu não tenho um transtorno de ansiedade, eu sofro com aquela ansiedade meio que normal que todo mundo tem. Meu problema, na verdade, foi a depressão, que é uma coisa que eu já falei aqui no canal. Então, para mim, eu não preciso de medicação ainda, mas se você é uma pessoa que tem um caso mais grave, eu recomendo que você vá buscar ajuda profissional. Aqui a gente está falando de situações que estão dentro do nosso controle. O que está dentro do seu controle é o seu autoconhecimento, é você se conhecer. Outra coisa muito importante aqui também é você parar de lutar contra a sua ansiedade. Porque quando a gente fica nessa sensação de, eu preciso melhorar, eu preciso parar, eu preciso me acalmar, na verdade você só está aumentando o seu estado de vigilância. Então, quanto mais você tenta controlar e monitorar o seu corpo, monitorar ali os sintomas, mais você está dando atenção para aquela situação. Então, mais atenção você está dando para esse sinal de ameaça. Sinal de ameaça esse que o seu corpo está sentindo. Às vezes ele não é real, mas o seu corpo está respondendo dessa forma. Então, isso não significa que você tenha que gostar da sua ansiedade, que você tenha que amar e acolher ela. Não, porque realmente estar no estado, numa crise de ansiedade não é confortável. Então, você precisa trocar o como eu faço isso desaparecer e se perguntar o que está acontecendo aqui, o que está causando isso, o que eu preciso resolver, o que eu preciso olhar. Ou até então, se você não estiver em condição de ficar se questionando sobre isso, o que eu posso fazer agora que vai me fazer bem? Às vezes é tomar um banho, às vezes é sair para dar uma caminhada, às vezes é só dormir, às vezes é comer um docinho. E não tô falando para você descontar a sua ansiedade na comida, que é uma coisa que muita gente faz. Mas às vezes sim, às vezes você só tá precisando de um acolhimento. Eu tenho muito disso. Quando eu morava sozinha, quando eu tava fora, longe da minha família, tinha alguns dias que eu me sentia um pouco ansiosa, meio sozinha, e eu comia bolo caseiro. Eu sentia vontade de comer bolo caseiro porque aquilo me dava um conforto. Então não era a necessidade de afogar a minha ansiedade na comida, que eu já fiz muito disso, mas quando era o bolo, eu já sabia que o bolo era o conforto, porque o bolo caseiro, por algum motivo, me dá essa sensação de casa, de aconchego. Então percebe a diferença? Eu não queria descontar na comida, eu só queria o conforto que o bolo tinha pra mim. E uma coisa importante, gente, é que a ansiedade ela é natural. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito na terapia. Todos nós temos ansiedade, ela é uma coisa natural. O problema é quando ela deixa de ser algo natural e passa a virar um transtorno, passa a atrapalhar a sua vida. Aí sim entram casos mais graves, como eu falei, você precisa buscar uma ajuda profissional. Então você não vai deixar de sentir ansiedade, porque isso é normal, nós somos humanos. Mas a gente precisa aprender a lidar com ela, conviver com ela, a identificar. Então aqui a chave de tudo isso que eu falei desde o começo do vídeo é o autoconhecimento. Aqui também vem um ponto muito importante que eu deixei aqui pro final, que sim, a ansiedade ela pode sinalizar algo importante no seu corpo ou na sua vida, mas ela também pode soar como falsos alarmes e informações desproporcionais. Porque o que a ansiedade faz? Eu já fiz um vídeo aqui falando da diferença da ansiedade e da intuição. Ou era medo e intuição, alguma coisa assim. Então, quando a gente está ansioso ou com medo, a nossa mente começa a criar um monte de situação repetitiva e começa a tentar te convencer de que aquilo é verdade. E, obviamente, vem o desconforto, vem uma sensação ruim, que, mais uma vez, a nossa bússola, que é o nosso corpo, vem mostrando pra gente. Então, sentir medo não significa que você esteja em perigo. Então, você precisa aprender a escutar, a investigar, a compreender e decidir de onde que vem aquela informação. Você precisa aprender a diferenciar. Então, você pode concluir que você está com medo, que também é outro sentimento natural, mas isso não significa que você está em perigo. Tem uma grande diferença aí de você sentir uma coisa e realmente estar vivendo ela. Mais uma vez, frisando aqui, o caminho do autoconhecimento ele é muito importante, porque você precisa aprender a reconhecer os seus padrões e também aprender a reconhecer o que é verdade e o que são coisas desproporcionais que às vezes a sua ansiedade, o seu medo está criando na sua mente e está aumentando ainda mais a sua ansiedade. Você precisa aprender a ter esse diálogo interno, de analisar as coisas racionalmente, porque se a gente começa a analisar as coisas com a emoção, piora ainda mais, porque a emoção, ela deixa as coisas muito maiores do que elas deveriam ser. Então a gente precisa aprender a racionalizar alguns sentimentos, algumas coisas, colocar o pé no chão em algumas situações e falar, olha, isso aqui é um fato, e isso daqui é algo que minha mente está aumentando, é algo que existe aqui dentro de mim. Eu tenho, por exemplo, esse medo, mas ele não precisa me dominar, ele não precisa dominar o meu corpo, a minha vida, as minhas emoções. Então, assumir, por exemplo, que você está com medo, assumir para você mesmo que você está preocupada com uma situação. E depois disso, você vai buscar a solução. E aí, voltando lá no tópico de trás, né? Então, se você precisa resolver algo, resolva. Se você precisa ter uma conversa,
converse. Se você precisa dar um fim no relacionamento, dê um fim nesse relacionamento. Se você tá com uma tarefa dentro de casa, às vezes você precisa só lavar a louça. Vai lavar a bendita da louça. É sério, gente. Às vezes é uma coisa muito simples que você tá adiando, que você precisa fazer, e isso tá piorando a sua ansiedade. E se a sua ansiedade ela for intensa, persistente, onde você não consegue fazer nenhum tipo de trabalho de autoconhecimento, de analisar, de parar, se você tá tendo muitos ataques, onde você realmente sai fora do seu controle, vai buscar ajuda profissional. Converse com o seu médico. Se você não tem condições no SUS, eles podem te dar esse apoio, porque buscar uma ajuda profissional também faz parte de escutar o que está acontecendo com você. Se esse conteúdo foi útil para você, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a compartilhar esse vídeo, deixar um gostei aqui, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.